Deus chamou Moisés para uma missão. Mas tu acredita que ele queria desistir? Então anota aí que o vídeo vai começar. Fala pessoal, eu sou o Pedro e eu sou o Davi, e já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Esse é o vídeo, eu não sei que parte que é, mas eu sei que a gente tá fazendo uma saga de Moisés, então não esquece de mandar esse vídeo pro seu amigo desviado e pra todo mundo que você conhece também. Corrigindo meu irmão aqui, essa é a parte 3 da história de Moisés e eu vou deixar a parte 1 e a parte 2 aqui na descrição do vídeo, então se você não assistiu, vai lá, assiste e depois volta pra esse vídeo. Pois bem, Deus tinha acabado de falar com Moisés para ir para o Egito e avisar o povo dele que Deus iria libertar da opressão e das garras de Faraó. Então Moisés perguntou assim para Deus: tá, mas se eu chegar lá e falar pro povo que o Senhor vai libertar eles vão acreditar em mim? Será que eles vão ver que eu tô falando a verdade mesmo? Deus então perguntou para Moisés: o que você tá segurando na mão? E Moisés segurava uma vara, um cajado. Deus então pediu para ele jogar no chão. E logo após Moisés jogar no chão, aquela vara, o cajado, virou uma serpente. Moisés, quando viu aquela cena, ele se apavorou e meteu o pé dali. Bem provável que ele ficou com muito medo de ter visto aquela serpente no chão, do nada. O senhor tem medo de cobra? Não. Não? Não. E o que é esse negócio aí do lado do senhor? Mas Deus falou o seguinte: estende a sua mão, pega pela cauda da cobra e você vai ver o que vai acontecer. Quando Moisés fez isso, a serpente voltou a virar cajado. E então Deus disse assim para Moisés: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Só que não ficou por aí. Deus pediu para Moisés colocar a mão no peito dele, tipo dentro da túnica assim, sabe? Moisés então obedeceu. E quando ele colocou a mão por dentro da jaqueta dele, jaqueta não, E a coisa mais bacana que a gente podia ter nos meus 13 anos era uma jaqueta de couro. Moisés então obedeceu. Então quando ele colocou a mão dentro da túnica dele e tirou, ele viu que a sua mão estava cheia de lepra. E eu não vou botar imagem de referência porque isso é muito nojento. Que nojo. Aí Deus pediu de novo para ele colocar a mão por dentro e tirar de novo. E quando ele tirou, sua mão já estava sarada. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Deus ainda falou com Moisés que se eles forem resistentes em acreditar que o Deus vivo iria ajudar eles, ele deveria pegar um pouco de água do Nilo, do rio Nilo, né? E derramar em terra seca, que essa água ia se transformar em sangue. E mesmo com Deus falando para ele fazer exatamente o que ele tinha que fazer, ele estava meio receoso, tipo, tava meio indeciso. Então o cara é indeciso. Estamos 27 anos indecisos. Talvez até com medo, sabe? E ele chegou até a dizer assim para Deus: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Mas Deus respondeu assim para Moisés: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Mas ainda assim Moisés estava muito receoso de chegar lá e começar a falar pro povo. É tipo, ele estava falando assim para Deus: Deus, por favor, manda outra pessoa no meu lugar. Tô afim de fazer, não. Só que aí a ira de Deus veio e ele se irou com Moisés, dizendo bem assim. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Ou seja, Moisés ia ser o porta-voz de Deus. Moisés ia falar com seu irmão Arão para dizer tudo o que ele tinha que falar ao povo. E tipo, pessoal, vocês entenderam isso? Já que você não quer falar pro povo e você não fala bem, eu vou mandar teu irmão Arão. Eu tô passada, chocada. Moisés então aceitou a ordem de Deus e foi falar com seu sogro Jetro, que queria voltar ao Egito. Aí seu sogro disse: vá em paz. Vale ressaltar que Deus tinha falado para Moisés que quem queria matar ele lá do Egito já estava morto. Deu para entender, né? Ou será que não? Então o clima lá no Egito já estava mais tranquilo, porque a galera que estava no poder já não queria mais matar Moisés, talvez nem conhecia Moisés. Moisés então levou sua mulher e seus filhos num jumento e foram até a direção do Egito.
Deus então disse a Moisés para fazer todos os sinais e maravilhas diante do faraó. Todos os sinais e maravilhas que o próprio Deus tinha concedido a Moisés. Mas Deus iria endurecer o coração do próprio faraó para não deixar o povo dele sair. Gente, Deus iria endurecer o coração de faraó. Essa parte é meio interpretativa. O que eu acredito que aconteceu? A partir do momento que os sinais e maravilhas que Moisés iria fazer na frente de faraó, esses sinais e maravilhas iriam endurecer o coração de faraó. Ou seja, através de Deus, o coração de faraó ia ser endurecido. Deu para entender? Já na minha opinião, Deus endureceu o coração de faraó justamente para que as pragas do Egito fossem de encontro a todos os deuses que o Egito adorava. Então, o poder de Deus iria confrontar todos os deuses de faraó. Mas e aí, qual a sua interpretação? Manda aqui pra gente nos comentários. Sabe que hora é agora, Davi? É a hora da curiosidade. Pra que fazer isso? Você sabe o que são livros apócrifos? Não tô lembrado, não. Apócrifo, que significa oculto, são aqueles livros que foram retirados ou ocultados da Bíblia e que não fazem parte da lista oficial das Escrituras. Embora eles tenham um valor histórico e moral, nós cristãos, nós não consideramos como livros oficiais, sabe? Os livros apócrifos podem até conter uma ou outra coisa interessante, mas podem conter ensinamentos questionáveis, coisas que distorcem o que a gente acredita e que a gente conhece da Bíblia. No século IV tinha muito material, muitos escritos usados nas igrejas, mas nem todos tinham uma origem confiável. Para evitar heresias e ensinamentos conflitantes, a igreja primitiva começou uma investigação minuciosa para discernir aqueles textos que eram realmente autênticos. Então, líderes cristãos e estudiosos daquela época se reuniram e analisaram minuciosamente cada livro apresentado. Somente aqueles que apresentavam forte evidência de autenticidade foram reconhecidos como inspirados e passaram a compor a Bíblia, enquanto os que geravam muitas dúvidas foram deixados de fora. Alguns desses livros são aceitos pela Igreja Católica ou a Igreja Ortodoxa, mas na Bíblia cristã que nós acreditamos, eles não são aceitos, pois podem ter, como eu falei, ensinos conflitantes daquilo que a gente acredita e acha correto. Mas e aí, você sabia dessa? Mas, voltando à história, Deus disse para Moisés falar assim com Faraó. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. Eu já lhe disse que deixei o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. Então, o próprio Deus fala com Arão para ele se encontrar com Moisés. E Arão obedeceu. Nice. Então Arão se encontrou com seu irmão Moisés e o cumprimentou. Moisés então falou para Arão tudo que Deus tinha mostrado para ele, tanto de libertar o povo quanto dos sinais e maravilhas. Então os dois juntaram todas as autoridades de Israel numa reunião. Arão então falou com as autoridades de Israel tudo aquilo que Deus tinha falado com Moisés, lembrando que ele ia ser o porta-voz do povo, tá? E o próprio Moisés, claro, com o poder de Deus, fez sinais e maravilhas na frente do povo. E o povo creu. Yes! 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 E eles fizeram isso aqui. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram. E então... Para. A continuação dessa história vai acontecer só na parte 4. Então, pessoal, anota aí. 2 coisas que eu observo nessa história de Moisés que a gente contou hoje. Primeiro, Moisés parecia receoso e até um pouco com medo quando Deus chamou ele. E olha que ele tinha visto sinais e maravilhas. Imagina uma sarça ardente, imagina um cajado virar uma serpente, é bastante coisa. Mas mesmo assim, ele queria desistir daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, que era libertar o povo de Israel da opressão dos egípcios. Segundo, Moisés colocou a sua dificuldade na frente. Deus, eu não consigo falar bem, manda outra pessoa. Ou seja, colocou uma dificuldade como um empecilho para Deus agir na vida dele. Mas a pergunta que não quer calar é: será que Deus não sabia dessas dificuldades que Moisés tinha? Claro que sabia, né, pessoal? Mas mesmo assim, chamou Moisés. Muitas das vezes, Deus nos chama para um determinado projeto, uma missão, e muitas das vezes nos sentimos incapazes, ficamos com medo. Ah, Deus, eu não quero, manda outra pessoa, tô com medo. Mas mais uma vez eu vou perguntar: você acha mesmo que Deus não sabe a sua dificuldade ou o seu medo? Ele sabe sim. Moisés, que é Moisés, que foi um grande líder aí do povo de Israel, vocês vão saber ao longo da história, quem já leu já sabe. Moisés teve medo, imagina eu e você. Então, apresente os seus questionamentos, os seus medos para Deus. Deus, eu tô com medo. Deus, eu não me sinto bem. Mas não desista daquilo que Ele colocou no seu coração, fechou? Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele vai com você.
Mas lembre-se, oração, jejum e Bíblia são essenciais na missão, tá bom? E eu vou deixar aqui um versículo para você, para te animar e te motivar naquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você está. E essa é a palavra de hoje. Fala pessoal, estamos chegando no final de mais um vídeo bacana para você curtir, compartilhar. Mais um vídeo que você viu, você não é inscrito, se inscreve agora. Se você gostou desse vídeo, também compartilha com todo mundo que você conhece, mas não se esquece de mandar o seu amigo desviado. E de indicação de vídeo, eu vou colocar esse vídeo aqui, que é o vídeo sobre curiosidades de The Chosen. Porque no próximo vídeo a gente vai fazer um vídeo de curiosidades sobre a série animada The Chosen Animated Series. Valeu, tamo junto.